dia. Vamos hoje iniciar as reuniões de 2024 da Divisão de Clínica Médica do HU. Eu tenho a honra de apresentar o Dr. Gabriel Ribeiro dos Santos Júnior, médico especialista em clínica médica e geriatria pelo Hospital das Clínicas, médico colaborador do Serviço de Geriatria do HC, plantonista do setor de reabilitação e de cuidados paliativos do Hospital São Camilo e docente do curso de graduação de medicina da Uninove de Guarulhos. Ele vai falar para a gente de quedas no idoso, quais riscos e os cuidados necessários ao paciente. Obrigada. Olá a todos. Agradeço o convite, então, da organização, então, para podermos fazer esse seminário científico, então, sobre quedas no idoso. E é um prazer retornar a esta casa, na qual eu fiz tanto minha graduação em medicina, minha residência de clínica médica, então, algumas coisas mudaram, outras não mudaram. E, então, para a gente iniciar, então, essa discussão, eu vou apresentar, então, o tema quedas no idoso, então, quais são os riscos e os cuidados necessários aí para o cuidado, independente do ambiente que ele esteja, seja ambiente de pronto-socorro, de enfermaria, de ambulatório, entre outras coisas, né? Bom, então, começando com uma pequena provocação, quem que sofreu queda nessa história, né? A gente sabe muito, que a mídia divulga bastante, sobre algumas pessoas, que sofrem quedas, principalmente, esse jogador de futebol, o Neymar, Neymar cai, aquela coisa clássica, Então, será que ele sofre quedas do ponto de vista da síndrome geriátrica? Será que o PIB caiu, o idoso caiu, Então, quem que será que sofre quedas que de forma a gente precisar fazer uma investigação mais aprofundada? Para a gente poder entender melhor esse contexto, é importante a gente enfatizar que existe um tripé da chamada estabilidade postural. Então, a estabilidade postural, ela é justamente o componente que permite que a pessoa não fique vulnerável a quedas. Para que qualquer pessoa adulta ou idosa possa evitar as quedas, ela precisa ter o bom funcionamento desse tripé, que ele é composto pela propriocepção, então a questão da percepção, do posicionamento, em relação ao espaço, da acuidade visual, então ter uma visão boa, e também do sistema vestibular, representado realmente pelos ouvidos. Então, para que uma pessoa consiga manter um equilíbrio de forma a ela não apresentar quedas, ela precisa ter esses três componentes idealmente preservados, sendo que o mínimo necessário para que a pessoa consiga evitar quedas com facilidade é ter pelo menos 2 desses componentes preservados. Então, pelo menos 2 desses componentes é obrigatório que a pessoa tenha funcionando muito bem. Então, se uma pessoa idosa, ou mesmo uma pessoa adulta, ela perde 2 desses componentes, não fica com somente um funcionante, ela fica muito vulnerável a quedas. Então, um exemplo clássico disso é o paciente idoso, às vezes, que não tem uma boa acuidade visual, ele não está enxergando bem, às vezes por uma catarata ou por glaucoma, e que, de repente, você faz um teste que às vezes o pessoal testa nos ambulatórios, que é o teste da almofada. Coloca o paciente em cima de uma almofada, para verificar se os componentes estão preservados. Quando você coloca o paciente em cima da almofada, o paciente ele vai perder um pouco da propriocepção, porque ele não vai conseguir sentir muito bem os pés no chão. E isso causar o quê? A alta chance do paciente cair, porque ele só vai ter o sistema vestibular para equilibrá-lo. Outra situação é se o paciente tem uma suspeita de afecção do sistema vestibular, você pode fazer, muitas vezes, o quê? O teste de Romberg. Você pede o paciente fechar os olhos. Então, se ele tiver, quando você fecha os olhos, a acuidade visual você tira, na hora do teste. Se ele tiver comprometimento do sistema vestibular, a propriocepção sozinha não vai conseguir segurar o paciente, ele vai estar propenso a quedas. Então, só para poder fazer essa introdução inicial.
Por quê? A gente precisa definir, então, o que é a instabilidade postural. Essa instabilidade postural se refere, então, à incapacidade do paciente de manter a postura adequada do seu próprio corpo durante o seu movimento no espaço. E ela só acontece porque existe, sim, um acometimento importante de pelo menos um componente, mas normalmente de vários componentes do tripé da estabilidade postural. Então, a instabilidade ela faz parte dos Is, né, que são compostos aí nas síndromes geriátricas, por exemplo, iatrogenia, né, imobilidade, incontinência, aí tem lá no meio a instabilidade postural como um dos Is para o mnemônico aí para lembrar as síndromes geriátricas. E a instabilidade, então, ela constitui um importante fator de risco para as quedas. Agora, o que seria uma queda, né, de fato? Então, a queda, ela não precisa necessariamente ter um traumatismo crânioencefálico no solo. Então, na verdade, a queda ela já é caracterizada por situações anteriores a isso, porque ela se refere a um deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior à posição inicial, de forma que esse paciente não consegue corrigir o posicionamento do seu corpo em tempo hábil, então comprometendo aí a estabilidade postural. Então, se a pessoa esbarra, por exemplo, na mesa e ela sofre um deslocamento inferior, e ela mudou de posicionamento, isso é caracterizado como uma queda. Então, não precisa necessariamente a pessoa chegar ao solo. Se ela deslocou para uma posição inferior, ela é caracterizada como uma queda. Porém, existem exceções a esta regra quando a gente está falando de queda como parte da síndrome geriátrica de instabilidade postural. Então, essa definição vai excluir, por exemplo, os acidentes e exercícios de alta performance, exemplo, partidas de futebol. Ou seja, o Neymar, né, que tu fala lá, ele é um caicai, sofre quedas, porém, não pode ser caracterizado como queda dentro da síndrome geriátrica, porque ou ele se atirou intencionalmente ao solo, e lembrar que o deslocamento é não intencional, ou ele foi derrubado, ou seja, houve um choque e que ele, então, teve um acidente no exercício de alta performance. Então, o Neymar, por enquanto, ainda não se enquadra nessa definição de quedas. No futuro, quem sabe, né? Mas, atualmente, ainda não. Outra definição, também que não vai se incluir, vai ser o quê? As causas violentas. Ou seja, se uma pessoa sofreu um ferimento por arma de fogo, por arma branca, e se deslocou uma posição inferior por conta disso, não foi por causa da síndrome geriátrica, e sim por conta do traumatismo, tá? E situações de crises convulsivas também acabam entrando aí como critério de exclusão das quedas. Então, como que a gente vai entender, então, as quedas como síndrome geriátrica? Então, existe uma regrinha que facilita essa compreensão. Então, para a gente entender se as quedas realmente podem ser parte da instabilidade postural, existe uma regra bem útil. Pense se a pessoa, em vez de ser uma pessoa idosa, fosse um jovem de 20 anos de idade e tivesse sofrido o evento que a gente está vendo que parece ser uma queda. Será que o jovem teria caído pelo mesmo motivo que o idoso caiu? Então, exemplo, se a pessoa tomou um tiro, né, e aí ela caiu, o jovem cairia? Cairia, né? Então, o idoso também cairia. Então, eu não posso enquadrar essa queda, né, como queda síndrome geriátrica. Agora, se a pessoa tropeçou, será que um jovem normalmente tropeçaria? Espera-se que não, né? Exceto se ele tiver alguns fatores específicos, normalmente os calçados, né? Então, às vezes está na moda, né? Usar crocs, né? Às vezes sandália havaiana e tudo mais. E aí a pessoa sofre queda por causa ambiental, né? Agora, a pessoa teve tontura e se deslocou para uma posição inferior. Será que o jovem normalmente teria por qualquer causa? Nem sempre. Então, nisso já é um sinal de alarme maior, tá? Então, o evento é sempre considerado de maior gravidade se a gente compara uma situação
uma pessoa idosa e uma pessoa jovem e conclui que o jovem não cairia por aquele motivo que o idoso caiu. E aí, isso que vai gerar, então, uma investigação mais aprofundada, com necessidade de manobras específicas de exame clínico e, sim, pertinentes exames complementares. Agora, por isso que o Neymar não pode ser enquadrado nessa queda, né? Porque se eu colocar o pé na frente, esbarrar, a pessoa cair, qualquer pessoa cairia, pelo menos teria um deslocamento para a posição inferior. Então, por isso que o Neymar não se enquadra por enquanto. Agora, vamos entender um pouco a epidemiologia das quedas. Então, para vocês terem uma noção da importância desse assunto, e por isso que ele foi trazido para essa reunião, então, a literatura mostra dados de que 35% dos idosos acima de 60 anos, são dados brasileiros, tá? Apresentam esses eventos pelo menos uma vez ao ano, tá? E 80% dos atendimentos de idosos em pronto-socorros por traumatismos de qualquer natureza, eles são causados, então, por esses tipos de quedas. Então, às vezes, tropeço, tontura, deslocamento para a posição inferior. E eles ganham dos acidentes de trânsito, né, e de causas externas que não se enquadram na definição. Então, por exemplo, ferimento por arma de fogo, por arma branca e tudo mais. Então, cada 5 idosos que chegam em pronto-socorro, 4, então, sofreram um evento queda atribuível a uma síndrome geriátrica e com componentes multifatoriais. Agora, será que é normal cair? Né? Quem que nunca caiu, né? Quem que nunca sofreu um deslocamento para a posição inferior? Todos nós caímos uma vez ou outra. Agora, o grande problema são as quedas que a gente chama de quedas recorrentes. E qual que é a definição de quedas recorrentes? Então, se refere a uma situação na qual, no espaço de 1 ano, 12 meses, o paciente apresenta pelo menos 2 episódios de queda. Tá? Então, muitas vezes vocês vão ver na literatura o termo chamado caidor crônico, que justamente para designar essa situação de quedas recorrentes. Né? Claro, isso pode acontecer em pessoas jovens? Acontece. Eu tinha uma colega da residência que toda vez que ela ia para a reunião geral, ela tropeçava no tapete. Né? Então, ela sempre tinha uma queda por semana. E aí a gente ficava pegando no pé dela, porque, obviamente, a culpa, no caso, era o calçado de salto alto que ela estava usando. Né? E aí no tapete era meio óbvio que ela ia acabar se machucando um dia, né? Ela só trocou o salto alto quando realmente ela se machucou e teve que ficar 1 mês afastada da residência. Então imagina que maluquice, né? Então aí a gente fica, olha só, uma residente caidora crônica, né? Acontece também. Mas vocês vão ver que não é tão comum em jovens, né, serem caidores crônicos. Agora, idoso é mais frequente. Então, desses pacientes que apresentam quedas, cerca de 30% são considerados como caidores crônicos. Então, acaba sendo uma prevalência muito alta. E aí, quais são as principais consequências desse evento, né, das quedas do idoso? Então, existem várias consequências que elas são muito deletérias à saúde do paciente. Então, desde as mais óbvias, né, como as lesões físicas, né, escoriações, fraturas, sendo que a mais temida, a fratura de colo de fêmur, né, então isso acontece com uma certa frequência. Medo de cair, então é uma situação na qual o paciente, após apresentar alguns episódios de queda, ele começa a se isolar, ele começa a evitar se expor a situações que possam levá-lo a ter novas quedas. Então, normalmente o paciente fica mais deprimido, fica mais ansioso, ele deixa de participar de eventos sociais pelo medo de cair. Outra situação que pode acontecer, limitação das atividades da vida diária. Então, o paciente ele deixa de ser independente para fazer suas atividades. O isolamento social, o declínio na saúde em geral, o paciente começa a ter hospitalizações frequentes, né, porque sempre tem alguma consequência desfavorável.
risco de institucionalização, ou seja, de ser colocado numa instituição de longa permanência, por não ser considerado mais independente, e até óbito por conta, né, de uma consequência direta da queda. Então, dado que esse evento gera muitas consequências deletérias ao paciente idoso, especificamente, é fundamental que todo médico, independente do ambiente em que ele se encontre, aprenda a reconhecer os fatores que podem levar a essas quedas e fazer a adequada investigação desse quadro. Para vocês entenderem, então, como que é a etiologia das quedas? Então, existe um componente multifatorial. Em geriatria, muita coisa é multifatorial, e as quedas não são exceção a esta regra. Então, existem os fatores individuais, então, as mudanças associadas à idade, então, que ocorre uma diminuição, né, então, por exemplo, de força muscular, de potência muscular, uma alteração da conformação da coluna. Então, isso já é um fator individual, somado com as doenças crônicas. Além disso, temos que levar em conta os efeitos das medicações que o paciente utiliza. Normalmente, o paciente idoso, ele tem a chamada polifarmácia, ele utiliza pelo menos 4 medicações aí ao mesmo tempo. Ambientes de internação, então, são repletos de situações de polifarmácia, né, por motivos óbvios. Juntando isso com os fatores ambientais, que são vários, e aí, somando-se a isso, a presença de uma doença aguda ou de um comportamento de risco, fatores precipitantes, a soma de tudo isso pode produzir um evento chamado queda, e isso levar a consequências desfavoráveis. Agora eu vou abordar, então, os principais fatores de risco para as quedas. Então, nós temos fatores que são chamados intrínsecos e fatores extrínsecos. Os intrínsecos, a gente pode dividi-los didaticamente em fatores gerais e os medicamentos, tá? Então, os fatores intrínsecos gerais, então, os principais, a idade avançada, então, principalmente pessoas acima de 75 anos, a literatura mostra uma frequência maior, então, de quedas, especialmente em sexo feminino, às vezes por redução de testosterona, e também tem o viés da maior expectativa de vida, então, das mulheres em relação aos homens, o que faz com que esse evento seja mais relatado em mulheres. Além disso, déficit visual, fraqueza muscular, dores articulares, principalmente em joelhos, neuropatias periféricas pelas diversas causas, né? Diabetes é um destaque bem importante aqui. Alterações cognitivas, então as síndromes demenciais, ou transtornos depressivos, desequilíbrios, alteração na marcha e a chamada polifarmácia, o uso de 4 ou mais medicações. Além disso, então nós temos os fatores intrínsecos medicamentosos, sendo que aqui eu só trouxe aqui as principais classes medicamentosas que podem levar, então, a esse evento chamado queda. Então, nós temos que destacar algumas classes que muitas vezes são frequentemente prescritas, porém elas às vezes são inapropriadas para o paciente idoso. Então, um destaque, então, principalmente para os benzodiazepínicos, né? Muitas vezes o paciente já usa de longa data para dormir, né? Porque não consegue dormir sem o remédio. Então, às vezes ele chega e já está usando e às vezes sofre queda por conta disso. Medicações anticolinérgicas, então, de modo geral. Então, posso destacar os opioides, então, por exemplo, a morfina, a tramadol, a codeína, e os antidepressivos tricíclicos, que a gente evita usar em idosos, né? O principal representante dessa classe é a amitriptilina. Os antihistamínicos, de modo geral, né? Então, hidroxizine, fexofenadina, entre outros. Relaxantes musculares, antihipertensivos, especialmente os diuréticos, né? Então, os diuréticos aí no contexto, mais por conta do risco de desidratação, né? E também do risco de hipotensão postural que pode acontecer, porque reduz um pouco a volemia, né? Pelo menos temporariamente. Os anticonvulsivantes, de modo geral, corticoides sistêmicos aqui, não estou falando de corticoides inalatórios, então sistêmicos, porque aqui no caso
quando o paciente utiliza corticoide, principalmente no horário errado, né? Então, imagina, toma prednisona, metilprednisolona no período da noite, já vai ocorrer provavelmente uma inversão do ciclo sono-vigília, então a pessoa já vai ficar também mais ativa, embora alguns idosos relatem que fiquem mais sonolentos com corticoide, né? Não sabem exatamente por quê, mas alguns ficam muito mais ativos e ficam mais propensos a quedas acidentais. Hipoglicemiantes, né, principalmente as classes mais antigas de hipoglicemiantes orais, né, por hipoglicemia, o paciente sofre queda por conta disso, e medicações antiarrítmicas, por exemplo, como a digoxina. Agora, um fator importante para as quedas são os fatores extrínsecos, que também são conhecidos como os fatores ambientais. Então, existem vários fatores que nós encontramos aí na nossa rotina. Então, uso de calçado inadequado, o piso escorregadio, os tapetes no nosso caminho, né, que estão soltos, né, os desníveis, degraus não sinalizados, os nossos próprios animais de estimação, né, às vezes estão se movendo, a gente está caminhando, o animal passa, chega na nossa frente e derruba a gente, né, objetos guardados em lugares altos, os idosos, por algum motivo misterioso, eles adoram guardar objetos em lugares altos. Para quê? Para poder tirar o objeto lá de cima, né? Aí gosta de subir na cadeira, sobe no banquinho, né? Para que deixar no lugar mais acessível? Não, guarda lá no lugar alto, aí sofre uma queda lá de cima, né? Impressionante como várias quedas que chegam em pronto-socorro, a história é essa. Ah, fui pegar um objeto lá em cima do armário. De repente despencou, né? Despencou o armário, o paciente, despencou tudo junto, né? Baixa luminosidade. Então, muitas vezes, o corredor que está apagado no período da noite, né? As ruas escuras, né? Quando utilizava-se muito, né? Aquelas luzes, né? Que eram mais incandescentes, né? E que às vezes ficava muito fraca a luminosidade. Agora já se usa mais fluorescente, de modo geral, então fica todo mundo fica, nossa, fica tudo muito branco a cidade, né? A luz está branca, mas pelo menos esse fator tem reduzido as quedas à noite dos idosos. E também o uso inadequado dos dispositivos de marcha, que também são fatores aí importantes. Esses fatores aqui, se a gente pensar, eles podem afetar tanto idosos quanto pessoas jovens, tá? É mais fácil. Aí, como que então, nesse contexto, a gente vai pesquisar a instabilidade postural e o risco de queda, especialmente em idosos. Então, a anamnese geral, ela vai envolver, então, vários elementos. Eu vou destacar só alguns. Então, se o paciente teve já episódios prévios de quedas, para a gente poder caracterizar se o paciente é um caidor crônico ou não, principalmente se for o mesmo mecanismo de queda. Qual local, se ele cai mais fora de casa, se ele cai mais dentro de casa, depois eu vou mostrar qual que é a diferença disso. Qual o mecanismo principal envolvido. Se houve sintomas prodrômicos antes da queda, se o paciente teve dor torácica, teve tontura, né, não teve nada, ele simplesmente apagou e caiu. Se o paciente levou muito tempo para ficar no solo, teve dificuldade para se levantar. A capacidade funcional prévia do paciente, os antecedentes pessoais, os hábitos aí, no caso, o uso de dispositivos de marcha, de calçados, os vícios, álcool, substâncias ilícitas e a história medicamentosa. Então, vou destacar aqui alguns detalhes, porque como é muita coisa, né? Então, para a aplicação mais rápida, para vocês fazerem uma triagem, o que vocês poderiam perguntar, independente do ambiente, né? Se o paciente sofreu queda. Então, supor, se ele sofreu queda, chegou no pronto-socorro porque caiu, ou ele sofreu uma queda na enfermaria, né? Porque enfermaria é um ambiente relativamente comum de quedas. Então, é interessante a gente perguntar para esse paciente se ele já teve quedas já no último ano, quantas quedas ele apresentou, e se ele tem problemas de equilíbrio e marcha. Então, se ele considera que tem esses problemas. Porque isso já vai ajudar a nortear a nossa investigação principal. Porque se for um paciente que teve o primeiro episódio de queda e nunca teve problema de equilíbrio e marcha, então, ele está na enfermaria,
Então, às vezes, a gente pode descobrir que o problema pode ser o ambiente da enfermaria. Às vezes, o banheiro estava com piso escorregadio, né, e a gente não sabia. Aí o paciente sofreu a primeira queda lá, porque ele está internado por um outro motivo, e sofreu uma queda lá, né? E ele não tinha, então foi o piso. Ou não, ele teve... Não, é um paciente que já teve 3 quedas. E é sempre porque ele tem uma tontura antes, né? Ele já tem algum problema. A gente já vai fazer uma investigação diferente nesse aspecto. Agora, o local das quedas. Por que o local das quedas ele acaba sendo importante na anamnese, na investigação? Porque, geralmente, os pacientes que são mais saudáveis, eles caem fora de casa. Né? Por quê? Porque eles estão se expondo, normalmente, a fatores ambientais, né? As calçadas, né? Tudo esburacado, né? Então, existe uma menor frequência de quedas nesse grupo, porque os pacientes são mais saudáveis. Porém, qual que normalmente é o mecanismo? Tem mais exposição a riscos ambientais. Então, normalmente você vai ver que o problema é atividade de risco maior. Então, é o paciente que tenta atravessar uma rua rapidamente por causa do trânsito, porque tem medo de ser atropelado, acaba tropeçando e cai, né? Ou um paciente que está desatento, e aí não percebe que tem um buraco na calçada, ele acaba caindo por esse motivo. E normalmente essas quedas vão ter um deslocamento maior do centro de gravidade, justamente por conta do mecanismo. Porém, como é um paciente mais saudável, vocês vão ver que é um paciente que tem poucas comorbidades ou poucas condições patológicas aí associadas. Agora, existe uma outra situação, os pacientes são mais frágeis. Esses pacientes, eles podem cair dentro de casa, ou, por exemplo, dentro da enfermaria, ou dentro da instituição de longa permanência, e eles têm o quê? Não tem um risco ambiental muito evidente, mas eles têm sim uma maior frequência de quedas, né, e para atividades mais rotineiras. Então, só o fato de deambular alguns metros ou levantar da cama podem ser fatores suficientes para desencadear um desequilíbrio e levar ao episódio de queda. Então, normalmente, o centro de gravidade sofre pequenos deslocamentos. Então, o paciente que cai da cama várias vezes, né? E, normalmente, ele tem várias doenças aí subjacentes. Se você não descobriu ainda as doenças, tem que investigar, porque você vai acabar descobrindo. Então, quem cai muitas vezes em ambientes fechados, normalmente no mesmo ambiente, dentro de casa, normalmente, guardem essa informação, normalmente devem ter mais doenças, normalmente. Claro que não vai ser uma regra que funciona para todos os casos, mas deve ter mais doenças, então você não tem mais coisas para investigar. Quanto ao mecanismo de quedas, então existem alguns mecanismos principais para ocorrerem essas quedas, né? Então, um deles, por exemplo, é a queda súbita da própria altura, né? Então, que pode acontecer, por exemplo, por mecanismo vasovagal, por uma doença vascular encefálica aguda, por doença coronariana, por arritmia, aterosclerose ou por hipoglicemia. Então, um paciente que normalmente não tem pródromo. Então, de repente, ele caiu. E aí, a gente vai fazer, obviamente, uma investigação direcionada para essas possíveis causas. Então, quando pertinente, uma tomografia de crânio, ressonância, eletrocardiograma, Holter, Doppler de carótidas, glicemia capilar, dependendo da situação. Então, normalmente, são situações que o paciente sofreu uma queda súbita não muito explicável. Outro mecanismo possível é o de anteropulsão e retropulsão. Então, é um paciente que sempre tem uma tendência a cair da mesma forma. Então, anteropulsão é a tendência sempre o paciente cair para frente, né? E retropulsão, o paciente sempre cai para trás. Então, esses pacientes, normalmente, a principal causa ou vai ser uma síndrome vestibular, tá? Ou ataxia cerebelar, ou se o paciente normalmente tem anteropulsão, pode ser por um excesso de hipercifose. Então, ele está tão cifótico que é bem mais fácil ele apresentar uma anteropulsão. Então, uma queda para frente. Aí, então, fazendo exames pertinentes. Um mecanismo super comum de queda, o famoso tropeço, né? Então, tropeço.
Então, a pessoa tropeçou e caiu. Então, ocorreu esse evento antes. E isso pode acontecer por alteração visual, aí de qualquer etiologia que causa alteração visual, e aí a investigação vai ser focada nessa questão. Alterações sensitivo-motoras, então as polineuropatias, por exemplo, são um destaque importante, né? Então, temos que lembrar as deficiências de vitamina B12, diabetes mellitus, então o paciente às vezes tropeça porque ele nem tem a sensibilidade de perceber que atingiu e de repente caiu, né? Nem percebeu que o objeto estava perto, né? Outra, a dificuldade de fazer a fase de balanceio da marcha, ou seja, de ficar alternando, né, a postura. Então, a fase que a perna não está apoiada. Quem tem mais essa dificuldade de fazer, então, a articulação da marcha corretamente? Pessoas com artrose de joelhos, pessoas com sequela de acidente vascular encefálico, pessoas com doença de Parkinson. Então, a gente vai fazer uma investigação específica para essas causas. E outro paciente que costuma tropeçar bastante, pacientes com alteração cognitiva ou com algum prejuízo temporário de planejamento. Então, não precisa ser necessariamente pacientes com demência. Pacientes com transtorno depressivo, por exemplo, às vezes por falta de foco e tudo mais, ele nem se planeja direito para fazer o movimento e, de repente, ele tropeça por bobagem, né? E cai. Pacientes que estão com a polifarmácia, usando vários medicamentos, ou uso de substâncias ilícitas. Então, sendo importante fazer, então, uma investigação específica para isso. Então, o tropeço é um mecanismo presente em várias das quedas, e as causas são variadas. Também tem o famoso falseamento de membros inferiores, né? Então, do nada, nossa, a pessoa, falseou, né? E aí, normalmente, o paciente ou tem fraqueza muscular, ou dor ou instabilidade articular de joelhos. Então, pode acontecer tanto por instabilidade por semifêmur patelar, mas também pode acontecer em algumas síndromes neurológicas, síndrome da caldequina, sequelas de AVC. E aí, sendo importante fazer testes voltados, então, para a força de membros inferiores. E também nós temos também alguns pacientes que eles caem várias vezes porque escorregam, né? E aí, por quê? Porque eles não conseguem ajustar aí o equilíbrio, e aí isso acontece principalmente em pacientes com deficiência de tônus muscular e pacientes parkinsonianos, sendo interessante fazer, né, no ambiente controlado, o teste do empurrão, o nude test. Principais sintomas concomitantes a serem pesquisados na investigação da instabilidade postural. Então, grande parte das quedas, elas podem ser precedidas por alguns sintomas clássicos. Então, a tontura de qualquer natureza. Então, pode ser uma tontura rotatória, pode ser uma tontura oscilatória, pode ser como se fosse uma pré-síncope, uma lipotímia, né? Então, o próprio escurecimento de vista, né? Presença de dor articular, muscular, fraqueza de membros inferiores, mas pode acontecer a situação em que, se você pergunta para o paciente idoso, olha, você sentiu alguma coisa antes de você cair? Ele vai falar, nossa, não senti absolutamente nada. De repente, caí. Né? Então, aí vai lembrar o que? Aqueles mecanismos da queda brusca da própria altura. Que isso vai ser interessante para a gente investigar. Existe um teste que vocês podem utilizar na prática, né, que ele ajuda a testar alguns domínios para verificar aí quais possibilidades de quedas. Esse teste é chamado o teste Time Get Up and Go. Então, ele é um teste, então, que ele vai avaliar o equilíbrio da posição sentada, vai avaliar a marcha do paciente e a capacidade de transferência, que seria o quê? Mudar a posição do seu corpo no espaço. Como que é feito esse teste? Então, vocês estão vendo que o paciente está sentado numa cadeira, então ele vai ser orientado a fazer o seguinte comando. Ele vai levantar da cadeira, ele vai caminhar 3 metros numa linha reta, vai dar meia volta, vai caminhar os 3 metros de volta e sentar na cadeira. Né? Parece um teste simples, né? Assim, para pessoas que estão com saúde preservada, de fato é um teste simples. Agora, para pacientes que têm risco de quedas, esse teste pode ser bem difícil ou até impossível.
Então, quais são os problemas nesse teste que pode acontecer? O paciente, por exemplo, ele pode ter uma fraqueza muscular tão grande que ele não consegue nem levantar da cadeira. Então, ele pode ter essa primeira dificuldade. Outros pacientes vão ter dificuldade no trajeto. Ou porque não enxergam, não estão enxergando direito o trajeto, ou porque você começa a perceber o que? A marcha está esquisita, a marcha está meio diferente, ele está desviando, ou você vê o falseamento, né? E aí, nisso, a gente vai ter como consequência, então, tanto às vezes a dificuldade para levantar e a dificuldade do trajeto, vai ter o que é uma perda de tempo, né? Ou seja, o paciente vai levar muito tempo se é que ele vai conseguir concluir a tarefa. Então, qual o alerta para vocês no sentido de pensar que esse paciente possa ter fatores de risco para quedas? Se ele levar mais de 20 segundos para concluir essa tarefa. Tá? Então, se ele levar mais de 20 segundos para levantar da cadeira, andar 3 metros, voltar e sentar na cadeira, esse paciente deve ter um ou mais fatores de risco para queda, que talvez não tenha descoberto antes. E às vezes, quando você observa o teste, né, não só o quantitativo, mas o qualitativo, você já começa a desconfiar o que pode ser. Então, é o paciente que, nossa, tem dificuldade de levantar da cadeira, já perdeu uns 5 segundos só para levantar da cadeira, é bom investigar se não tem uma fraqueza articular, muscular. Se o problema for na marcha, é interessante a gente verificar se ele tem alguma doença neurológica ou mesmo articular, ou, na verdade, tem uma alteração visual que está atrapalhando, né, a avaliação dele. Então, esse teste, como ele é de fácil aplicação, eu trouxe para vocês como uma sugestão para vocês adquirirem, para aplicarem na rotina diária. Existem outros testes específicos que podem ser usados, por exemplo, tabela de Snellen, teste de levantar e sentar, mas que têm suas aplicações específicas. Agora eu vou falar, então, quais são, então, as abordagens que podemos utilizar aí para os pacientes. Então, é interessante, então, para riscos ambientais, identificar e promover as adaptações necessárias, principalmente se os riscos ambientais são no ambiente controlado, né? Então, às vezes, no banheiro, lá tem lá o tapetinho, né, que escorrega e tudo mais. Tem, às vezes, a ausência daquelas barras, né, para o paciente se segurar. Então, é interessante a gente pensar nessa abordagem. Evitar comportamentos de risco e o uso de calçados adequados. Então, aqui eu estou trazendo para vocês, não é um catálogo de vendas, tá? Né, parece, né? Mas eu estou trazendo aqui exemplos de diferentes calçados, né, que os idosos utilizam. Então, desde essa sandália aqui de dedo, né, ó, aqui nossa sandália de dedos, que a marca Havaianas é mais conhecida. Aí temos este outro calçado, que se popularizou bastante, né, da marca Crocs, né, que se popularizou. Muitos idosos têm utilizado esse calçado. Esse aqui, coitado, está sendo menos usado. Esse aqui é um calçado clássico, né? Esse aqui, muitas idosas utilizam, né, que é um sapato chamado moleca, né, moleca. Então, vocês vão até entender, né, moleca é um bom mnemônico que vocês vão adquirir, porque é um calçado bem mole, né, bem mole, dobra facinho, né? Se ele dobra bem fácil, vai dar ruim. E aí tem um tênis aqui, né, um tênis convencional aqui. Então, para ambientes externos, vocês vão descobrir, então, que, olha só, esses calçados, calçado de dedo, crocs e o mesmo moleca, eles são inadequados. Né? Por que eles são inadequados? Primeiro porque a base deles normalmente não é uma base firme, né? Então eles dobram com muita facilidade. Para paciente que já tem uma certa dificuldade, né, de propriocepção, isso é um fator decisivo para provocar uma queda. Aliás, muito jovem cai também por causa disso, né? Ele meio que tira um pouco a propriocepção. Qual é o outro detalhe? Bom, o calçado de dedo aqui, bom, isso aqui pode arrebentar, né? Quem nunca usou e nunca arrebentou isso, né? E eu já vi várias quedas por causa disso, porque arrebentou, porque fura. Esse aqui, o Crocs, né? Mesmo aquele que é mais fechado, às vezes ele dá uma escorregada, o pé pode escorregar dentro, né? Isso acontece. Imagina o que é mais aberto.
Aí ele pode escorregar e ainda sai voando, né, o croque. Então, muitas vezes o idoso pode escorregar por conta disso, alguns jovens também. Então, já aconteceu já. O croque voando porque escorregou. E o moleca também, ele acaba se dobrando com muita facilidade. Então, qualquer obstáculo que tiver, predispõe a muito tropeço. Então, esses pacientes podem cair com muita facilidade. Então, por isso que para idosos nós não recomendamos esses calçados. O calçado que seria mais próximo do ideal seria o tênis, por quê? Né? Mas você não sabe dessa marca, tá? Mas qual que seria? O tênis, ele é um calçado que ele é mais firme, mas ele também não é extremamente rígido. Calçado muito rígido, se fosse madeira, também pode predispor a quedas justamente por falta de flexibilidade. Então ele tem que ser mais firme, porém não mole demais, né? Então não mole demais, não rígido demais. O ideal é ser um calçado fechado, tá? Um calçado fechado, então que mantenha bem a estabilidade do pé dentro desse calçado. Tá? Então só para vocês entenderem por que que esses aqui foram reprovados para idosos e por que que esse é melhor. Mas posso dizer que é um grande desafio convencer os idosos a mudarem um calçado. Né? Muitas vezes eles já estão super acostumados a usarem esses aqui. Para que agora, quando eu já tenho 70, 80 anos, vou mudar para um outro calçado? Né? Eles só começam a perceber quando começa a ter muitas quedas, infelizmente. Às vezes, alguns jovens também a gente tem que ficar alertando. Ó, tem algum problema no calçado, provavelmente, né? Porque você é uma pessoa saudável, não deveria estar caindo por outros motivos, não deve ser o calçado. E às vezes é mesmo. Normalmente, aí para jovem, normalmente aí é o croque mesmo. Né? Porque agora eu não tenho mais visto muitos usarem havaianas. Outras intervenções aí para prevenção de quedas. Então, para as doenças associadas, obviamente, identificar e tratá-las. Para medicações em uso, sempre fazer aquele exercício. Será que o paciente realmente está precisando daquele medicamento? Então, muitas vezes, principalmente em enfermarias, a gente vê paciente, às vezes a gente prescreve lá um monte de remédio, né? Coloca lá. E aí a gente nunca, às vezes, não faz o exercício crítico de pensar, para que eu coloquei aquele remédio? O que o remédio está fazendo lá? Às vezes, eu coloquei porque o paciente usa. Mas por que ele está usando? Será que ele precisa mesmo? Então, às vezes, você consegue, fazendo esse exercício simples, retirar ou ao menos reduzir a dose das medicações potencialmente envolvidas, evitando, então, quedas por conta de fatores medicamentosos. Para a fraqueza muscular de membros inferiores, é interessante um programa de fortalecimento muscular, né, de quadríceps, flexores de tornozelo, com exercícios resistidos. Normalmente a fisioterapia ajuda bastante a gente, então, nessa orientação. Distúrbios de marcha. Então, é interessante, além de uma visita regular ao podólogo, principalmente para pacientes que a gente consegue detectar essa alteração, então, nos pés, a adequação e prescrição apropriada de dispositivos de marcha e o treino adequado, que a fisioterapia também ajuda bastante. Mas só para vocês já terem já uma noção de como que faz isso, né? Como que a gente orienta? Vou pegar o elemento mais utilizado por idosos, então, como dispositivo de marcha. Não é o único, evidentemente, mas o mais utilizado, que é a bengala. Né? Então, como que seria o uso correto de uma bengala? Então, o grande erro, normalmente, é que o paciente ele tenta usar a bengala no mesmo lado que a perna está mais fraca, ou mesmo lado que está mais dolorido. Aí a gente vê aquelas cenas lá nos ônibus, então, aquela pessoa tentando subir, né, nos degraus do ônibus. Tudo bem que agora já deu uma melhorada, os degraus não são tão altos, mas quando tinha que subir, aí a pessoa tentava colocar bengala, aí colocava a perna fraca, aí não sabia, aí não conseguia subir. Por quê? Porque, na verdade, essa postura não ajuda a perna fraca. Como o nosso balançar da marcha, ele é quando a gente pisa com, vocês vão depois testar, ó. Quando vocês pisam com o pé direito, vocês inconscientemente, vocês levam a mão esquerda contralateral para frente. Para o quê? Manter o equilíbrio, né? Fazer o balanço do equilíbrio. Então, isso significa que você tem que usar a bengala do lado contrário ao lado fraco. Primeiro porque aumenta a base, né? Aumenta a base para vocês poderem terem, então, o quê?
mais segurança. E segundo, porque aí você divide o peso de uma forma apropriada. Então, imagina, você vai pisar com a perna fraca, você apoia a bengala. E aí isso facilita na hora de você evitar quedas por conta do dispositivo de marcha. E também tem a questão da altura do dispositivo de marcha. Uma bengala muito baixa, imagina, a pessoa vai estar assim, né? E uma bengala muito alta vai prejudicar, né, o cotovelo. Então, existe um limite recomendado para a altura da bengala, sendo que a altura mínima é no trocânter maior do paciente e a altura máxima na crista ilíaca. Tá? Então, normalmente a gente usa mais a referência do trocânter maior, porque é mais fácil, tá? Mais fácil de palpar, então fica uma referência mais tranquila. Normalmente, então, a gente recomenda para os idosos que eles utilizem principalmente o que? As bengalas de alumínio, porque elas são ajustáveis. Então, se o paciente compra a bengala e vê que ela está muito alta, muito baixa, é mais fácil de ajustar. A de madeira não tem jeito. Se ela tiver muito alta, você corta a madeira. Se ela tiver muito baixa, já era. Né? Então, é melhor usar, às vezes, a de alumínio. Para distúrbios de equilíbrio, então, é interessante treinos de equilíbrio, então, com controle de limite de estabilidade, de rotação de tronco, e a literatura traz como evidência realmente para reduzir quedas a prática de Tai Chi. Entre outros exercícios que foram testados, o único que mostrou uma evidência consistente de redução aí de cerca de 20% das quedas, quando o motivo era distúrbio de equilíbrio, foi a prática de Tai Chi. Para déficit visual e auditivo, adequação das lentes corretivas, sendo que muitas vezes o idoso adora usar a lente bifocal, né? Então, que é aquela lente que você olha um pouco diferente e muda, né? Então, se para perto ou para longe. Essas lentes, elas são ótimas para o idoso cair, porque às vezes ele confunde muito, tá olhando para um lado, um pouco para baixo. Então, às vezes é importante evitar essas lentes, é melhor que o paciente use dois óculos diferentes, dois pares diferentes de óculos. Atenção após cirurgias de catarata, para ver se o paciente está enxergando bem. Prescrição e uso adequado do aparelho de amplificação sonora, aparelho auditivo. E ambientes de internação, que às vezes acontecem muitas quedas, porque o paciente internou, ele já usava óculos ou algum aparelho auditivo, e por algum motivo o hospital não permitiu a entrada desse dispositivo para o paciente usar no ambiente de internação. E aí o paciente acaba caindo porque não enxerga, ou acaba caindo porque não ouviu alguma coisa, não percebeu algum estímulo. Então, se vocês tiverem pacientes que usem óculos, né, o aparelho auditivo, permitem que ele usem no ambiente de internação. Que aí, pelo menos, já vai reduzir a queda por esse motivo. Evitar hipotensão postural, com o uso de meia elástica, né, elevação um pouquinho da cabeceira da cama, aumentando a ingesta hídrica e de sal, e orientação de levantar em 3 tempos. Então, se o paciente está numa posição em decúbito dorsal horizontal, então, primeiro ele muda para decúbito lateral, depois, espera um tempinho, alguns segundos, depois ele fica na posição sentada, espera mais alguns segundos, e por fim ele fica em pé, tá? Porque o paciente adora fazer isso de uma vez só, aí a queda é tão rápida quanto o ato de levantar. Atentar à osteoporose, tá? Porque vários desses pacientes, vocês podem descobrir que eles têm osteoporose aí no caso. É interessante exercícios físicos com supervisão e, quando indicados, a reposição de vitamina D, de cálcio e prescrição de bisfosfonatos. Aí, só para a gente encerrar, um caso clínico ilustrativo. Então, uma mulher de 69 anos de idade, com antecedente de hipertensão arterial sistêmica, usando captopril em dose adequada e com níveis controlados de pressão, é levada ao pronto-socorro por familiares que informam que a paciente teve queda na calçada por conta de um buraco no pavimento. A paciente confessou sempre caminhar com pressa e ser um tanto descuidada, tendo apresentado outro episódio de queda muito parecido há 6 meses. Não teve perda de consciência nem outros sintomas concomitantes ao episódio atual. Então, a gente pensar nessa situação clínica, então, será que essa paciente, ela tem quedas recorrentes ou não tem? E qual seria uma causa plausível para o episódio atual?
né? Então, será que a paciente tem quedas recorrentes e a causa é hipertensão? Ou não tem quedas recorrentes e a causa é o buraco na calçada? Não tem quedas e a causa é a fraqueza das pernas? Ou tem quedas e uma causa plausível é a visão subnormal? Né? Então, se a gente pensar, esse paciente, ó, essa mulher, ela teve 2 episódios de quedas nos últimos 6 meses até, né? Então, foi 6 meses e o atual. Então, por conta disso, qual é a conclusão? Então, esse paciente tem quedas recorrentes. Então, tem quedas. Então, se a gente pensar, então só tem 2 alternativas, né? Então, se a gente pensar, causa plausível, a hipertensão que está controlada, dose adequada, ou será uma visão subnormal que a gente não investigou? Né? Então, muito mais plausível, essa paciente está distraída. Será que ela está distraída mesmo? Ela não está enxergando, né? Então, segundo episódio, que era nos últimos 6 meses, ela tem quedas recorrentes, é uma caidora crônica. Pouco provável que tenha fraqueza de pernas, né? Até porque ela caminha com pressa. Quem caminha com pressa não tem fraqueza, não, né? Então, é assim, né? O paulista, né? O pessoal fala, paulista caminha com pressa, né? Então, dificilmente tem fraqueza de perna. Hipertensão, segundo a anamnese, está controlada. Então, se ela está controlada, hipertensão controlada não é um motivo plausível para quedas, tá? Não é porque a pessoa tem hipertensão que automaticamente vira fator de risco para queda. A descontrolada, sim. Aí seria um problema. Então, obviamente, a queda teve colaboração do buraco do pavimento, claro. Mas é fundamental a gente sempre pensar que o paciente pode não ter enxergado o pavimento. Então, avaliar a visão pode, às vezes, ser a solução para o problema, entre outros, né? Mas esta é uma coisa bem simples de se fazer. Então, considerações finais. Instabilidade postural, uma síndrome geriátrica frequente de grande impacto em qualidade de vida. As quedas recorrentes não são eventos normais do envelhecimento, então sempre tem que ser investigadas, tá? Então, se o paciente tiver 2 quedas no espaço de 1 ano, sempre investigar novamente. E aquela provocação do dia, né? Você já prestou atenção no calçado que o paciente está usando, ou que vocês mesmos estão usando? Né? Se você não viu, veja a partir de agora. Porque aí você pode descobrir, nossa, por que eu estou tropeçando toda semana? A resposta pode estar nos seus pés. Então, essas são as referências. Agradeço pela atenção de todos. Muito obrigada pela excelente aula, Gabriel. Queria perguntar se alguém quer fazer alguma pergunta. Alguém tem uma dúvida? Nesse caso aí da hipertensão, queria só fazer um adendo que eu vejo que muitos pacientes são hipertratados para hipertensão, né? Então, tem que ver se realmente isso é controlado. E eles nem medem a pressão, né? Só tomam um remédio e acham que estão tratados. Especialmente idosos, né? Que a gente sabe que idosos, a meta de pressão arterial não é igual a do adulto jovem, né? Que a gente usa, né? Das diretrizes brasileiras de hipertensão arterial. A gente acaba sendo um pouco mais liberal se o paciente é mais frágil, porque a gente sabe que, às vezes, uma pressão que a gente considera como ideal num adulto jovem, ó, 118/78, pode representar uma situação de relativa hipotensão para o paciente idoso, e essa ser a causa da queda. E aí, às vezes, a solução para o problema é a gente reduzir ou até suspender uma dose de antihipertensivo, que a gente não faria isso no jovem, né? Porque a gente está pensando que no jovem a gente quer evitar o que? As complicações microvasculares, especificamente, as macro também, mas as micro também. Pode ser que o idoso não tenha expectativa de vida suficiente para valer a pena tratar demais para diminuir as microvasculares, sendo que a gente pode provocar um evento que pode ser muito mais fatal do que uma complicação microvascular. Então, a gente vai ver que muitas vezes em idoso, a gente foca muito mais em tratar as complicações macrovasculares, né? Então, a gente não quer que o paciente tenha infarto, acidente vascular cerebral e tudo mais. Porém, as microvasculares, a gente tem que pesar na balança. Será que vale a pena mesmo tratar microvascular e correr o risco de provocar vários episódios de queda que podem gerar desfechos tão fatais para o paciente idoso? Então, fica essa reflexão aí para a gente. Muito obrigada, Gabriel. Mais alguma pergunta, gente? Mais alguma coisa? Tá bom.
Então, brigadão. Então, agradeço a atenção mais uma vez, então, de todos, tá? Então, cuidado com os calçados, gente.